quiser fechar aí fechar a câmera, pode fechar, tá? Fique à vontade, viu? Tá bom. Ó, vamos lá. Então, gente, boa noite. Deu sinalzinho aí que tá gravando. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Gente, obrigada aí por vocês terem me acolhido, né? Ainda o problema não foi, só falar rapidamente um minutinho, o problema ainda não foi resolvido, meu filho ainda está com moeda na barriga, mas assim, provavelmente essa semana, eu acho que ele elimina essa moeda, o médico falou que realmente demora de 5 a 10 dias, mas enfim, né, aquela coisa da mãe, ser mãe é padecer no paraíso, né? É. Mas esse problema será resolvido com fé em Deus, tá? E a minha perna também tá meio ruinzinha ainda, mas vai melhorar, né? A vida é assim mesmo, tá? Gente, olha, a gente vai continuar, tá? De onde nós estávamos, tá? Hoje é dia 10 de fevereiro de 2025, 21 horas e 7 minutos. Agradeço aí pela acolhida de vocês, né? Mesmo online, mesmo distante. Eu senti a força das mulheres, né? Porque assim, só a gente que é mãe, que a gente, claro, os pais sentem também, óbvio, né? Mas a gente que é mãe parece que a gente sofre o dobro, né? Enfim, é isso. Gente, semana passada, nós tínhamos parado no slide 30, tá? Então eu vou, né, continuar de lá, que tem a gravação, eu olhei a gravação antes, né, eu me certifiquei, né, e aí para a gente aquecer os nossos motores, a gente vai estudar aí um pouquinho com questões, eu trouxe 5 questões, tá? Vou disponibilizar essa semana de lição de casa 21 questões no Google Forms sobre esse assunto. Até quarta-feira eu libero o tema da discursiva de sexta, e sexta teremos aula de discursiva em cima do currículo de matemática, tá bom? Vamos estudar junto, gente? Como eu disse para vocês, né? A única questão que caiu desse livro no edital passado foi essa, né? A questão da FGV, prova branca, página 32, né? E aí, só que a gente tem que estudar, porque vocês viram o que eles fazem? Eles pegam, né? Eles pegam um trecho lá do livro e se vira, né? O cara que leu, né? Leu, entendeu, vai saber responder. O cara que nem passou o olho vai perguntar: isso aqui é o quê? De comer, né? Aí aqui, estudando com questões. No ensino de matemática, vamos estudar, vamos juntas aqui, tá? Ó, no ensino, a gente vai, esse assunto já vem vindo, mas vocês vão saber responder, vocês vão ver. Ó, no ensino já com o conhecimento que vocês possuem, vocês já vão saber responder, tá? No ensino de matemática, a estratégia de modelagem é considerada quando, né? Quanto? A, metodologia sem propósito educacional, claro, né? E aí, sim ou não, isso aqui? Isso aqui tá certo ou tá errado? Manda aí no chat para mim. E aí? Cadê o chat aqui? Vocês estão respondendo? Falso, né? Tá errado, tá? Exclusiva, essas palavrinhas assim, essas palavras, tá errada, né? Logo de cara, né? Mesmo sem a gente ter lido, de repente, o tema, logo de cara você já percebe algo estranho. B, exclusiva para alunos do ensino superior, né? Então, a gente primeiro está tratando do currículo de matemática no ensino fundamental. Então, já é estapafúrdia essa resposta. Somente útil para revisar conteúdo, né? Aqui, ó. Ela é somente útil para revisar conteúdo pré-definido? Falso também, né? Ela é facilitadora da ligação entre matemática e problemas do cotidiano, que é o que a gente está tratando na metodologia, no currículo de matemática, né? E aí, D? Ela é facilitadora, né? Ótimo, é isso, né? Então, qualquer coisa que a gente vai estudar em matemática, ela tem que haver, né? O currículo da matemática tem que ter ligação com a realidade, tem que ter relação com as práticas cotidianas, né? Não pode estar desconexo da realidade. A matemática tem que ser uma matemática prática do dia a dia, né?
que tenha significado nas práticas sociais, tá? E aí, por último, errado também, né? Útil apenas, esse exclusivo, a gente tem que sempre ficar de olho, né? Útil apenas na revisão dos conceitos de probabilidade. Então, número 6, gente, letrinha D de dado, né? Certo? Vamos lá. Só para aquecer os motores, eu sei que tá assim, aqui tá meio tranquilo, né? Mas de vez em quando aparece isso, né? Às vezes o óbvio engana, né? Então você tem que estar dominando ali. A gente vai, essa questão da estratégia de modelagem, a gente vai ver agora, mas vocês já souberam responder, né? Pelas próprias perguntas aí, você consegue já ir eliminando algumas coisas, tá? Vamos para a questão 7, tá? Karine e a Rafaela vai participando no chat, tá? A gente não abre o microfone, que se abrir, atrapalha muito, é 1 hora, então a participação é pelo chat. Coloca certo, coloca errado. Se eu perguntei alguma coisa, alguma palavra-chave, responde lá no chat, eu fico de olho, tá bom? Se eu deixei de ver alguma coisa, de repente vocês podem dizer, professora, eu coloquei lá no chat, a senhora não viu, aí você pode abrir o microfone, mas a gente não fica batendo papo não, que senão não dá tempo, tá? Que é muita coisa, beleza? Então, aqui, ó, 7. Vamos lá. Na abordagem, ó, olha que bacana. Etnorracial, olha que bacana. Mesmo que você não tenha lido o conteúdo de matemática, mas você sabe o que é etno. Por quê? Porque a gente já estudou povos indígenas, povos migrantes, currículo antirracista, né? Povos indígenas, migrantes, negros, povos negros. A gente já estudou. Então, a palavra etno, para nós, não é estranho. E as meninas que entraram agora, que de repente não sabem do que se trata, não se preocupem, que tem revisão. Fevereiro vai ser fervendo. Tá bom? Pode vir quente que eu vou fervendo. As meninas já me conhecem aí. Eu sou turbinada, né? Então, aqui, ó, na abordagem de etnomatemática. Vamos lá. Considerando esse como é que fala? Prefixo, etno, aí, né? Considera-se que ela deve ser dissociada de contextos culturais. Ó, considerando essa palavra, etnomatemática, a questão tá certa ou tá errada? Só de considerar. Errado, né? Porque, ó, etno, tem que etno é de etnia, é considerar a matemática nas diversas etnias. Então, logo de cara, mesmo se eu ter lido o conteúdo, eu consigo responder. Por quê? Porque eu tenho conhecimento vocabular. Lembra que eu falei para vocês desde o início? Concurseiro tem que ter vocabulário rico. Concurseiro tem que saber a palavra, o que é etno, né? O que é extra-matemática, intra-matemática. Então, intra é dentro, extra é fora. Então, mesmo sem... mas eu li só parte do conteúdo, mas eu tenho um vocabulário rico. Então, eu consigo, eu falo assim, qualquer uma de vocês. Tá? Então, é necessário, concurseiro tem que ter vocabulário para poder conseguir interpretar bem as questões. B, é limitada às práticas em grandes centros urbanos? São Paulo, por exemplo. Já pensou você ignorar a questão étnica em São Paulo, né? Tá errado também, né? Tá errado. Aí, vamos lá. 7, envolve práticas matemáticas apenas em comunidades indígenas. A gente fala sobre questão de etnia só quando fala de comunidades indígenas, né? De jeito nenhum, né? Errado. E o D, considera o legado matemático de diversos contextos culturais e étnicos. E aí? Certo, né? 7, letra D. E rejeita, né? Rejeita a aplicação de conceitos modernos na matemática. Claro que não, que o currículo de matemática, ele considera, né, os novos conceitos é o quê? Quais são os novos conceitos do currículo de matemática nos dias atuais? É considerar contexto sócio-histórico, cultural, tudo que a gente já estudou, né? A gente já estudou no currículo antirracista, currículo dos povos negros, povos indígenas, povos migrantes,
né? Então, a gente tem que, sim, considerar os saberes e os conhecimentos dos diversos povos, inclusive na matemática, inclusive, tá? Vamos lá. Vamos para a questão 8 agora, tá? Questão 8. Qual das afirmações abaixo reflete corretamente o papel da comunicação no ensino da matemática, tá? Ó, vamos lá, vocês já vão eliminando pelas palavrinhas, ó. A comunicação, tá? Restringe-se à utilização de símbolos matemáticos? É só isso? A matemática é só símbolos? Não tem um contexto? E aí? Errado, isso, tá errado, né, gente? Tá errado. Isso mesmo. B, a comunicação não é essencial para o ensino de matemática, né? Pelo contrário, né? Se a gente hoje, a gente tem problema, muitos de nós, né? Tem dificuldade em matemática justamente por uma comunicação inadequada, né? Às vezes uma metodologia, uma didática que não nos fez gostar de matemática. Algumas deficiências, né? Muitos de nós a gente carrega justamente por conta da comunicação, né? Acho que qualquer coisa, se você não se comunica bem, né? Se a pessoa não se como professora, eu estou aqui com vocês, né? E eu sempre quero feedback de vocês. Se eu não estou me comunicando, se eu não estou conseguindo passar mensagem, vocês têm que me dizer, né? E hoje é isso. Os currículos, o currículo da matemática, né? Você primeiro considerar a realidade, as práticas cotidianas, né? A cultura do aluno e se comunicar bem, né? Dizer exatamente o que precisa ser feito para que a criança, o adulto, né, consiga entender e gostar de matemática, né? Então, vamos lá. C, engloba a oralidade, a escrita e a representação simbólica no compartilhamento de ideias matemáticas. Aí, certo, né? Isso mesmo. Isso mesmo, meninas, tá certo. Olha, tô vendo que vocês estão hoje engajadas. Perfeito. 8, letra C. Vocês estão me escutando bem? Tá, o áudio tá bom? Tá aparecendo aí? Os slides tá dando para ler direitinho. Tô tentando deixar a letra o maior possível, né? Só no celular, que às vezes acho que não dá para ver direitinho, mas no notebook acho que tá bem. Dá para ver direitinho. D, a escrita é mais útil que a oralidade e deve ser a principal forma de comunicação. Pelo contrário, né? Você tem que ter aí, essa comunicação, ela deve acontecer de diversas formas, né? Pela forma oral, escrita, representação simbólica, nessa troca de ideias entre professores e alunos, né? E C, cultiva-se predominantemente, ó, a leitura de textos didáticos. Não, né? A comunicação na matemática não é só isso. Então, questão 8 respondida, questão 9. 9, assinale a alternativa incorreta. Olha, gente, lá na prova, presta atenção, né? E o que está te pedindo? Para você marcar a alternativa certa ou alternativa errada? Então, se você vai marcar a alternativa incorreta, né? E tem lá, você tem 5 opções, significa que tem 4 certas e uma errada. E aí está te pedindo para você marcar a errada, certo? Então, vamos lá. A. Assinale a alternativa incorreta em relação à diversificação, ó, diversificação de estratégias no ensino de matemática. Essa diversificação, A, estudos e pesquisas recentes rejeitam a necessidade de diversificação no ensino da matemática? As pesquisas de hoje, elas rejeitam essa diversificação? Isso está certo ou está errado, gente? E isso aqui a gente já leu no conteúdo anterior. Não sei se vocês lembram. E aí, essa letra A? Tá errado, né? Isso, Karina, é essa aí que a gente tem que marcar. Isso mesmo, tá? Porque tá pedindo a incorreta. Então, se é incorreta, as outras todas
estão certas. Vamos estudar certas, então, ó. E marcamos a errada, beleza, acertamos, né? Estudos e pesquisas recentes rejeitam a necessidade de diversificação. Está errado isso aqui. Hoje em dia, né, de acordo com os estudos e as pesquisas, trazem para a gente que tem que ter uma diversificação no ensino da matemática, né? Seja através de problemas, seja através de jogos, brincadeiras, seja através de, a gente vai ver daqui a pouco, investigação, problematização, tá? Então, ó, B, jogos, o B tá certo, ó, jogos são considerados uma estratégia valiosa no currículo de matemática. C, a diversificação visa responder a diferentes formas de aprendizagem, tá certo? D, atividades de modelagem estimulam o pensamento crítico, beleza? E, estratégias diversificadas devem promover o raciocínio e a resolução de problemas. Então, né, essas outras 4 estão corretas e não deviam ser assinaladas, tá? Vamos lá para 10, questão 10. Letramento, falando sobre o conceito de letramento matemático, né? Assim como tem o letramento na alfabetização, você tem letramento matemático, né? Conforme discutido no currículo da cidade. Então, o letramento matemático, conforme discutido no currículo da cidade, inclui, tá? A, exclusivamente a habilidade de calcular. Ó, mesmo sem você ter lido, vai. Ó, só essa palavra exclusivamente já mata, né? Só essa palavra exclusivamente já mata. B, a compreensão, o letramento matemático, ele inclui só a compreensão dos símbolos matemáticos? É só isso? Claro que não, né? Não é só você vê lá o sinal de mais, menos, vezes, dividir. Né? Você tem o raciocínio lógico, né? Você tem gráficos, tabelas. Então, não é só essa questão dos símbolos matemáticos. C, a capacidade de interpretar e inserir a matemática em diversos contextos sociais. Isso está certo ou está errado no que diz respeito ao letramento matemático? Correto, né? É isso mesmo. Assim, como o letramento, né, na alfabetização, você, e tanto é que quando a gente estudou o currículo de língua portuguesa, né, a gente estudou a questão do letramento, quer dizer, primeiro, alfabetizar a partir dos textos, e textos que estejam inseridos na sociedade, textos que façam sentido nas práticas sociais. Matemática é a mesma coisa, o letramento matemático é a mesma coisa, né? Entender a matemática dentro dos diversos contextos sociais, né? Que faça sentido nas práticas sociais, tá? Isso é trazido, inclusive, no artigo 1º da LDB, né? Que a educação, ela tem que fazer sentido nas práticas sociais e para o mundo do trabalho, né? Preparar para o exercício da cidadania, para as práticas sociais e o mundo do trabalho. Está lá na LDB, artigo 1º, né? E aí, o nossos currículos da cidade de São Paulo, eles todos, né? Não tem como existir o nosso currículo se não tiver os documentos federais, né? Não tem como, ele tem que se calçar, né? A base dos nossos documentos aqui de São Paulo é baseado nos documentos nacionais. E aí, essa questão das práticas sociais, ela é citada o tempo todo, inclusive lá no artigo 1º da LDB, tá? Aí o D tá errado, né? Aqui, ó. Eu vou pintar aqui que é a letra 10C, que tá certo, né? O D, o uso de tecnologia comunica ferramentas de aprendizagem, não é só isso, tá errado, né? Não é. E a memorização de fórmulas matemáticas complexas. Até hoje, eu sei a fórmula a equação de segundo grau, né? B2 menos 4AC dividido por 2A. Para que serve? Eu sei fazer o cálculo, mas se você pergunta para mim, mas eu uso isso onde? Eu lembro que uma professora, um exemplo que tem a ver aqui com o que a gente está fazendo, vocês sabem que eu
não mudo, se eu não dou um exemplo, nem fico enrolando, se não tiver a ver com o conteúdo que a gente está vendo. Eu lembro que a professora passou, né, uma professora minha, inclusive já está aposentada, ótima, maravilhosa para a época, era o que tinha, e a gente está aqui, né? Ela passou, ensinou para a gente a equação de segundo grau, né? X1 a linha, X2 linha, B2 menos 4AC dividido por 2A, e simplesmente passou 60 problemas. Só que cada probleminha é 2 páginas de, sabe aquele papel ao maço? É 2 páginas de papel ao maço para resolver cada problema. Eu lembro que acho que eu fiquei eu e minha amiga Magali uma semana tentando fazer isso. Era em grupo, em dupla, sei lá. Eu sei fazer, mas para que serve, né? Então, assim, por isso que a matemática hoje, ela tem que estar inserida, né? Ela tem que fazer sentido na vida, nas práticas sociais. Ela tem que ter, né? Ela tem que ser interpretada, inserida em diversos contextos sociais, tá bom? Então, demos uma turbinada no cérebro, não se preocupe. Tem mais 11 questões, aí eu vou mandar pelo Google Forms, tá? Amanhã a gente responde mais umas 5. E aí, essas que nós já vimos, eu vou mandar tudo junto, essas 10 que nós já vimos, mais 11 no Google Forms como lição de casa. E aí, amanhã a gente responde mais umas 5. Na quinta, a gente dá mais uma estudada e recapitula conceitos. E na sexta, tem aula de discursiva. Até quarta-feira, eu mando para vocês o tema da discursiva dessa semana. E eu quero a participação de vocês. Não quero desculpa, porque nós já descansamos, janeiro já foi. Fevereiro aí, vocês tiveram mais uma semana, porque infelizmente aconteceu isso. Eu tô aqui. Não pensem vocês que eu tô aqui animada e não tô angustiada, que eu tô, tá? Não pensa que eu sou a mulher de ferro, não, quando sou, não. É porque eu preciso estar, né? Eu preciso estar aqui, né? Que eu vivendo aqui com vocês. Esse horário é nosso, então a gente está aqui. Mas eu preciso mais engajamento com relação às discursivas. Por quê? Não dá para morrer na praia. Não dá para você estourar nas objetivas, ser linda nas objetivas e chegar na discursiva levar pau. Não quero isso. Então, vocês precisam participar mais, vocês precisam me mandar. Então, ó, até quarta-feira eu mando, vou ver se eu consigo mandar até amanhã a temática, porque eu vou lendo e vou elaborando na minha cabeça, sabe? O tema para a gente poder escrever. E aí eu quero pelo menos, no mínimo, umas 5 meninas me mandando a foto da discursiva, por favor, uma foto bem clara, bem bonitinha, para a gente poder montar a aula de sexta. E aí eu preciso que vocês me mandem até sexta-feira de manhã, para que eu possa montar a aula e a gente ter aula à noite, tá? Vamos lá? Então, a gente falou aqui, respondeu as questões sobre diversidade de estratégias no ensino da matemática, né? Então, é resolução de problemas, tá? A gente tem que considerar a resolução de problemas, a gente tem que considerar tarefas investigativas, certo? A gente tem que considerar, aqui, ó, tarefas investigativas, a gente tem que considerar tecnologias digitais. Então, por quê? Porque a gente tem que considerar a questão da diversidade de estratégias no ensino de matemática. Não dá para ser uma estratégia só, porque senão você não contempla todos os seus alunos do ensino fundamental. A gente está vendo o currículo, né? Relembrando aqui que a gente está vendo o currículo da matemática do ensino fundamental, tá? A visão de resolução, então, resolução de problemas, né? Então, uma das estratégias do ensino da matemática é a questão da resolução de problemas. Então, a visão de resolução de problemas deste documento contrapõe-se àquela que vinha sendo tradicionalmente trabalhado nas aulas de matemática nas últimas décadas do século XX. Tá? Os problemas eram utilizados apenas como forma de aplicação de conhecimentos adquiridos anteriormente pelos estudantes. Meu computador pegou vírus, fica toda hora aparecendo aqui o antivírus. A prática mais frequente era ensinar um conceito, procedimento ou técnica operatória, apresentar o problema para o estudante, aplicar o que foi ensinado e avaliar se o estudante era capaz de empregar corretamente o conhecimento. Nós
né? Quem tem seus mais de 30 aí, foi ensinado dessa forma, né? Eu tenho 43 anos, foi assim que eu fui ensinada, né? Aí, dessa forma, os estudantes relacionavam o problema aos cálculos com os números apresentados no enunciado com a aplicação de algo que aprenderam nas aulas anteriores. O mesmo acontecia com a álgebra. Primeiro, os estudantes aprendiam a resolver equações e depois eram propostos problemas para serem resolvidos por meio de equações. Nesse caso, a concepção de ensino e de aprendizagem subjacente, né, que vem por trás disso, né, o que é subjacente? Que vem por trás disso, né, era a de que o estudante aprende por reprodução ou imitação. Então, isso aí é o ensino tradicional, que hoje em dia não é mais considerado, né, de acordo com as novas pesquisas, e de acordo com o que esse currículo defende, é necessário que haja essa diversidade de estratégias no ensino da matemática e que esse ensino seja relacionado com as práticas sociais, tem que fazer significado na vida real dos estudantes, tá? Então, hoje, né, então como é que é visto isso? Como é que é visto o ensino da matemática hoje? O problema é visto como uma situação desafiadora, que tem significado para os estudantes e é proposta pelo professor com intencionalidade ou pelo próprio estudante, né? Ao selecionar um problema, o professor leva em consideração os saberes dos estudantes e os conteúdos que tem intenção de ensinar e conduz sua aula de forma problematizadora. Quer dizer, o professor não é só ele não é só um transmissor de conhecimento, né? Ele ajuda o aluno a pensar e ajuda o aluno a produzir, a construir, a problematizar a realidade e a produzir, né, seus próprios problemas, por exemplo, na matemática, né? Então, a resolução de problemas no currículo da cidade para a matemática assume um papel fundamental em todos os ciclos. Então, vamos ver que papel que assume na alfabetização, no ciclo de alfabetização, no ciclo interdisciplinar, lembrando que o ciclo de alfabetização vai do primeiro ao terceiro ano, o ciclo interdisciplinar vai do quarto ao sexto ano, e o ciclo autoral vai do sétimo ao nono ano, tá? Então, a resolução de problemas do currículo da cidade para a matemática assume um papel fundamental, eu estou aqui no segundo parágrafo, tá? Fundamental em todos os ciclos. No ciclo de alfabetização, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, aí eu deixei aí, né, destacado, né? Sugerem o quê? A resolução de problemas orais ou escritos, de diversos tipos, de preferência ligados ao cotidiano, com destaque para a utilização dos procedimentos pessoais de resolução, né? Quer dizer, considerando, quando você vai resolver um problema matemático, né, você tem aquela fórmula lá para você usar, mas você consegue chegar de outras formas naquilo, né? Outro dia meu filho estava resolvendo, a gente estava no carro, e aí ele estava resolvendo, aí o primo dele, quantos minutos falta para a gente chegar? Aí ele estava calculando quantos segundos eu levava por quilômetro, né? E aí olhou lá no Waze quantos quilômetros ainda faltava e calculou lá o tempo e deu. Quer dizer, ele estudou física praticamente, o meu filho está no sexto ano, ele fez um problema de física, sem nunca ter sido ensinado física para ele, mas com os conhecimentos de matemática que ele aprendeu, e agora com essa nova metodologia, que meu filho é da prefeitura também, né, de que os professores ensinam a resolver problemas, ele, brincando ali no meio da viagem, tentou resolver um problema, e ainda de física, né? Só que física tem tudo a ver com matemática também, não tem jeito, né? Não tem para onde escapar. Então, tem que ter, né, os diversos tipos, essa resolução de problemas ligados ao cotidiano, né? E que você também respeite não só aquela resposta pronta que a matemática nos dá, né? Mas que considere os procedimentos pessoais de resolução, né? Então, quer dizer, a resposta não tem só um caminho. Então, como você considera o aluno,
ele é ativo no ensino da matemática de hoje, ele não é mais passivo, né? Ele não aprende mais só pela imitação, ele aprende a partir, né, ele mesmo, e o professor ele vai conduzindo o aluno a produzir e resolver seus próprios problemas, tá? E essa questão da resolução de problemas no ciclo interdisciplinar, como é que funciona? Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento se ampliam e propõem a resolução de problemas em contextos intramatemáticos, né? E que o intramatemático, como nós já vimos, tem a ver ali com o mundo da matemática, né? Como assim, Leila? Explica direito, explica melhor, se aprofunda. A gente usando os cálculos matemáticos, usando os símbolos, usando os gráficos matemáticos, tabelas, né? Para a gente poder, usando esses contextos que fazem. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer a pergunta. Aí eu olho aqui no chat, tá? Eu vou olhar aqui para ver a sua pergunta, que a sua pergunta pode ser pertinente para todas as outras. Pode fazer, tá? Estou de olho aqui no chat. Certo? Aí, esse é um intra, que tem a ver com o mundo da matemática. Só que a matemática, ela não é desvinculada, né? Ela não é desvinculada do planeta, né? Ela tudo está relacionado, né? Então, a gente tem aí a parte do extra-matemáticos, né? Então, contextos extra-matemáticos é considerar. Pode falar, ou você quer fazer no chat ou você quer abrir o microfone, Rafaela? Ah, que ela já fez aqui. No caso, não importa como a criança calculou, e sim o resultado. No caso, é o processo, né? O processo pelo qual, né, porque assim, na matemática, você tem um caminho lá, aquele caminho que é ensinado ali com a fórmula, com os cálculos, mas você consegue, a partir da resolução de problemas e de você mesmo refletir sobre como chegar, você tem diversos caminhos para chegar no mesmo resultado, né? Então, você vai respeitar, né, e de acordo hoje com os novos estudos, com as novas pesquisas, né, considerando a diversidade no ensino da matemática, você deve considerar a forma como a criança chegou, né? Você deve respeitar esse processo pelo qual ela chegou no resultado. Então, o resultado está correto. Ela usou um outro caminho, é isso mesmo que você falou, não importa como a criança calculou, e sim o resultado. Por quê? Ela usou um caminho diferente, mas chegou num resultado comum, né? Então, e por isso que tem que ser respeitado esse cotidiano, né? Essa matemática ligado ao cotidiano, tá? Que na nossa época, quando antes a gente era ensinado, né? O professor nem perguntava como é que você chegou. Às vezes você sabe, resolveu. Tem gente, né? Meu marido mesmo, ele resolve as coisas de cabeça, às vezes tem dificuldade de colocar no papel, mas consegue resolver de cabeça. E chegou na solução do problema, né? Então, é isso que a matemática, né, atual, né, o currículo da matemática atual leva em consideração, tá? Isso, aí vai aprofundando aí no ciclo interdisciplinar, tá? Que considera que está destacado aí, intramatemática, que se tem a ver só com a matemática, e o extramatemático, que está conectado com outros tipos de conhecimento. Lembra que eu falei, o que a bandeira vermelha e a bandeira azul, lá da Enel, quando você vai pagar a conta, que a conta vem caríssima, quando vem a bandeira vermelha, tem a ver com a escassez de água, tem a ver com a falta de água, né? Então, uma coisa tem que estar ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra. Todos os conhecimentos, eles estão conectados, e a matemática também deve ser conectada às realidades e aos diversos conhecimentos, certo? A apreciação da adequação dos processos utilizados, bem como o aprofundamento da análise dos resultados, tá? Considerando a plausibilidade e a adequação das respostas ao contexto do problema. Então, apontam também para a formulação de problemas em contextos extra-matemáticos,
próximos do seu cotidiano. Foi que a gente acabou de discutir, né? Que a matemática, ela está conectada, ela está relacionada a outros conhecimentos. Não tem jeito. Você pega a conta de luz e ela tem a ver com o ecossistema, ela tem a ver com o meio ambiente, a luz, a água, né? Você está ali, você olha a conta, você pega lá, né? Eu lembro que quando eu estava no estado, que eu estava ensinando, calculando, né? Vamos calcular o cálculo né, de gastos domésticos, né? Aí eu pedi para os alunos levarem conta de água, de luz, do cartão, o pai que deixava, né? Eu pedia, e aí vamos calcular, para quê? Para considerar a matemática no dia a dia, para ele entender, olha, eu uso matemática todo dia, eu uso matemática toda hora, né? Então, saber conectar, por isso que fala dessa questão extra matemática que está relacionada com a vida, né? Tá? Intramatemática, isso, intramatemático. Tem o intramatemático que só tem. O intramatemático é só a matemática pura em si ali, só o conhecimento matemático. O extramatemático, ele está relacionado com outros conhecimentos. Então, o ensino, quando eu falo da diversidade no ensino da matemática de hoje, ele tem que considerar o intramatemático, que é você pensar a partir de resolução de problemas, a partir de investigação, e também extra-matemático, saber direcionar a matemática com outros tipos de conhecimento né, nas práticas cotidianas, tá bom? Gente, se de repente eu estiver falando algo que vocês não estão entendendo, pode mandar aqui. Você colocou aqui, Karine, intramatemático, que você não estava entendendo o que era isso, intramatemático? É só... então eu queria relacionar, né? O intramatemática é apenas a matemática pura, e o extramatemático é a matemática no cotidiano, né? Isso. Então, é assim, ó, você tem a intramatemática que você tem, quando você vai ensinar matemática, você vai ter que ensinar para o aluno, olha, a matemática, ela é representada por símbolos, ela é representada por gráficos, por tabelas, né? Você tem uma série de vocabulário matemático, né? Para ensinar a matemática, você tem que repertoriar a criança, o adulto, com vocabulário matemático. Então, isso tem a ver com intramatemática, é puramente matemático, né? Só que a matemática também, né, no ensino de matemática nos dias atuais, ela tem a ver com outros tipos de conhecimento, a gente tem que linkar a matemática com outros conhecimentos, porque ela não é isolada do mundo, né? Aqui, ó, o que a gente está fazendo aqui tem totalmente a ver com matemática, com física quântica, né? Isso aqui, ó, tem a ver com sinal, e esse sinal ele leva um tempo do lado do satélite para vir para cá, né? Para o nosso computador, a gente não estaria aqui se não fosse a matemática, os cálculos matemáticos. Então, uma coisa está ligada à outra. E aí quer dizer que a matemática tem que estar ligada com outros conhecimentos também, tá? Tem que ser vista linkada com outros conhecimentos, certo? Se tiver dúvida, gente, estou de olho aqui no chat, eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? E aí a gente continua falando, né, que uma das estratégias do ensino da matemática é o quê? A resolução de problemas, né? Uma das estratégias. E aí essa estratégia ela é abordada. Então, quer dizer, eu tenho lá uma das estratégias, resolução de problemas, que ela pode ser usada tanto no ciclo de alfabetização, quanto no ciclo interdisciplinar, e quanto no ciclo autoral. Como é que essa resolução de problemas é vista no ciclo autoral? Que ciclo autoral é esse? Que vai do 7º ao 9º ano, né? Lembrando, ciclo de alfabetização 1º ao 3º, ciclo interdisciplinar do 4º ao 6º ano, e ciclo autoral, que vai do 7º ao 9º ano. Como é que essa resolução, então vocês percebem, é uma estratégia que serve para todo o ensino fundamental, só que com abordagem,
com mais aprofundamento de acordo com a série ano que a criança está, tá bom? Ó, ciclo autoral, as aprendizagens anteriores, né? Que aí o aluno já tem toda uma bagagem no que diz respeito ao ensino da matemática, né? Ó, as aprendizagens anteriores dos diferentes objetos de conhecimento permitem um aprofundamento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que apontam para a ampliação da capacidade de resolver problemas e analisar resultados, a partir de modificações dos dados iniciais. Então, aí eu deixei destacado aí para vocês. Além disso, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento indicam o trabalho com a formulação de problemas em contextos intramatemáticos e extramatemáticos, envolvendo outras áreas do conhecimento e contextos de natureza científica. Quem presta a prova do Enem, se ele não sabe o sexto ano como ciclo, não, o sexto ano ele entra no ciclo interdisciplinar. Do quarto ao sexto ano é ciclo interdisciplinar, tá? É esse aqui, ó. Tá bom? É assim que é dividido os ciclos aqui da cidade de São Paulo, né? A série ano são divididas por ciclos. E o sexto ano faz parte do ciclo interdisciplinar. Então, não sei se vocês, eu prestei o primeiro Enem em 1998, acho que foi 98, porque em 99 eu terminei o magistério. E assim, claro, mudou muita coisa, mas já tinha essa ideia de que as coisas são conectadas. Então, não adianta você só saber resolver a equação de segundo grau se você não souber relacionar com outros conhecimentos. E é isso que é cobrado hoje nas provas atuais. Então, o candidato, e inclusive nas nossas provas, gente. Inclusive nas nossas provas. Por isso que quando a gente estuda aqui, eu pego, né, a gente está estudando o currículo da matemática. A gente responde questões, a gente aprende conceitos, a gente aprende palavras-chave, a gente escreve, né? Por quê? Porque se a gente não aprende a relacionar aquele conhecimento, só vou responder pergunta, vou virar uma máquina de responder pergunta, mas depois você não sabe, aí você sabe, vou virar uma máquina de gravar palavra-chave, mas você não sabe relacionar o conhecimento, não adianta bolhufas, tá? Então, é isso que é cobrado hoje, e não só no currículo da matemática, mas na aprendizagem em si, está tudo conectado, o nosso cérebro está tudo conectado, né? E, inclusive, no ensino de hoje, tudo uma coisa está relacionada à outra. Cabe destacar, estou aqui nessa parte verde, tá? Cabe destacar que a natureza dos problemas evolui a cada ciclo, principalmente na formalização dos enunciados, dos processos de resolução e da validação dos resultados. Além disso, é importante que a proposição dos problemas por parte do professor seja no sentido de desafiar os estudantes e tornar as aulas mais problematizadoras, né? Então, que esses problemas não sejam só apresentados pelo professor, mas que eles também sejam criados, que através da orientação do professor, os alunos também consigam problematizar, consigam criar seus próprios problemas, né? E isso ajuda bastante no ensino da matemática de hoje. Então, nós acabamos de ver, né, uma das estratégias do ensino da matemática nos diversos ciclos, que é o quê? A resolução de problemas, certo? Aí, outra estratégia que é usada na matemática, tarefas investigativas, que inclusive foi a que caiu a questão de matemática da FGV, prova branca de 2023, né? Muitas de vocês prestaram esse concurso e responderam a essa questão, tá? As tarefas investigativas são importantes de serem trabalhadas desde os anos iniciais do ensino fundamental, pois desafiam os estudantes a vivenciar experiências que podem instigar os conhecimentos matemáticos quando trabalhadas em aulas problematizadoras. Então, esse tipo de tarefa, ele apresenta 4 momentos principais que o professor deve considerar no seu planejamento e desenvolvimento, né? Então, as tarefas investigativas, né, deve considerar o quê?
na hora que você vai propor, né, nas suas proposições, né, nas suas intencionalidades no ensino da matemática, você deve, nas tarefas investigativas, você deve proporcionar reconhecimento, formulação de conjecturas, realização de testes e argumentação. Então, o momento de reconhecimento se refere à exploração preliminar da tarefa, mesmo que seja superficial, e a formulação de questões problematizadoras. O segundo momento envolve a formulação de hipóteses pelos estudantes que podem ser problematizadas pelo professor. E o terceiro compreende a realização de testagem e o refinamento das hipóteses levantadas no momento anterior. E o último diz respeito à elaboração de argumentação e à avaliação do trabalho realizado. Esses momentos não são necessariamente vivenciados na ordem apresentada, e alguns deles acontecem de forma simultânea, né? Então, a FGV, ela utilizou, porque assim, a Karine e a Rafaela, né, a Karine já é a segunda aula, segunda ou terceira, e a Rafaela está começando hoje. Meu, eles pegam o trecho, isso aqui é um trecho, isso aqui não é resumo, tá? Eu pego lá do livro, Ctrl+C e Ctrl+V, coloco aqui. Eu já falei para as meninas que eu gosto do texto na íntegra. Então, o que vocês estão aprendendo aqui é o vocabulário, né? Eu pulei aquela parte, tem a primeira parte de todos os currículos da cidade, são todos iguais, todos falam sobre educação integral, educação inclusiva, equidade, né? Avaliação, todos eles. E aí, depois que vai para a segunda parte, que vai especificar sobre aquele currículo, do que está falando daquele currículo, tá? Então, aqui nessa questão, sobre uma das estratégias do ensino da matemática, que são as tarefas investigativas, eles pegaram, gente, o trecho, ó, eu trouxe a questão de novo para vocês verem. Eles pegaram o trecho do livro para poder fazer a pergunta. Então, assim, quem não leu o trecho do livro, não respondeu a pergunta, né? Então, aqui, ó, tá lá cobrando, lá na questão 32, prova branca. Por que eu falo prova branca? Porque tem as outras cores que eles trocam, né, as questões. É a mesma questão, mas, por exemplo, a 32, prova branca, a resposta é a A. Na 32, prova verde, a resposta é a mesma resposta, mas está lá na letra E. Então, por isso que eu trouxe. Para vocês, de repente, se vocês quiserem se certificar de que essa informação está correta, vocês vão lá na prova, e na prova branca é 32, a questão lá no gabarito, tá? Então, essas tarefas investigativas, aqui, ó, leia o trecho a seguir. As tarefas investigativas são importantes de serem trabalhadas desde os anos iniciais do ensino fundamental, pois, por que elas precisam ser trabalhadas desde os anos iniciais? Pois elas desafiam os estudantes a vivenciar experiências que podem instigar os conhecimentos matemáticos, quando trabalhadas em aulas problematizadoras, tá? Então, aí foi tirado aí do currículo, né, currículo da cidade de matemática, o ensino fundamental, página 72, tá? Então, esse tipo de tarefa apresenta 4 momentos principais que o professor deve considerar ao fazer seu planejamento. Tá igualzinho no texto, gente. Eles só foram picando aqui para poder... Aí, a resposta correta é a A, né? Reconhecimento, né? Reconhecimento ali do problema, formulação de conjecturas, assim, de levantamento de hipóteses, realização de testes e argumentação, né? Então, você precisa, essas 4 etapas, elas não, como estava lá no texto, elas não acontecem necessariamente nessa ordem, elas não acontecem necessariamente nessa ordem, porque aqui na investigação, ela está um pouquinho antes da solução de problemas, né? Tá um pouquinho antes, porque você vai fazer levantamento de hipóteses, você vai investigar. Aí, a partir daí, da observação do que você está investigando, você vai trazer um problema para ser solucionado, né? Então, a partir da observação das práticas, da observação da realidade, você vai
né, fazer um reconhecimento, você vai formular hipóteses, você vai realizar testes, você vai argumentar se aqueles testes estão certos, estão errados, né? Então, aqui na 32, prova branca, letra A, tá? Então, é só para vocês terem noção de como, ó, no caso aqui é a FGV, porque a VUNESP, até agora eu não fiz prova da VUNESP de PEIF. Todas as provas que eu fiz da VUNESP, que eu me lembre, é só de PEI, então não cai esse tipo de coisa. Então, eu só tinha mesmo, como exemplo de prova, a FGV, tá? A FGV. Inclusive, vou até colocar aqui, eu vou colocar no Google Forms essa perguntinha, tá? Vou colocar até aqui, ó, colocar no Google Forms a pergunta 32, prova branca, tá? Da FGV. Aí eu mando para vocês de lição de casa, tá? Vamos lá, continuando mais um pouquinho, tá? Essa aula passar rapidinho. Aí, qual que é a diferença, né? Uma tarefa investigativa se diferencia de um problema. Qual que é essa diferença? Por ser um processo mais aberto, então a tarefa investigativa ela é mais aberta e mais longo, com uma formulação inicial menos fechada do que a formulação de um problema. O quadro a seguir aponta diferenças entre problemas e tarefas investigativas. Então, por exemplo, nos problemas, você vai compreender a formulação daquele problema. Nas investigações, você vai explorar preliminarmente a tarefa e formular questões problematizadoras. Então, você está um passo antes nas investigações. Na resolução de problemas, já lhe é apresentado um problema, certo? O professor já traz um problema, e aí você vai, como aluno, o professor vai te instigar, vai te fazer com que você se interesse de achar vários caminhos para, né, igual da resposta, não existe só uma resposta, né? Você tem um problema, e para você chegar na resposta, você não tem só um caminho, né? Por isso que deve ser levado em consideração os aspectos pessoais, que nem do texto que a gente acabou de ler agora há pouco, considerar aquilo que o aluno trouxe, se ele trouxe a resposta correta, que caminho que ele seguiu. Então, compreender essa formulação. Já na investigação, ela está um pouco antes, né? O professor vai instigar o aluno a formular, né, esses problemas, a formular essas questões. Né? Então, tá antes, né? Na resolução de problema, o professor traz o problema, e o aluno vai achar caminhos para resolver aquilo. Na investigação, o professor instiga o aluno a formular problemas. Né? Eu achava também engraçado, assim, e já vi com meu filho, também já dei aula assim. Por exemplo, você pega um encarte de mercado, eu adorava fazer isso, e as professoras do meu filho também ensinaram assim para o meu filho. Você pega o encarte de mercado, aí tem lá. Aí, pelo encarte de mercado, aí a professora mandava, formule um problema de multiplicação, formule um problema de subtração, de adição, através do encarte do mercado. Né? Então, você vê, é uma investigação. Né? A professora não está trazendo o problema pronto, ela está fazendo com que o aluno produza seus próprios problemas, né? Investigue, né? Então ele vai ter que raciocinar, então ele tem que ter aquilo já na cabeça para ele tem que ter esses conhecimentos prévios, né? Do que é uma subtração, o que é uma adição, o que é uma divisão, o que é uma subtração, né? Então, vocês percebem? Então, a investigação, ela está um pouco antes da resolução de problemas. Aí, definir uma estratégia, né? Na solução de problemas, você define uma estratégia, né? E na investigação, você formula hipóteses. Então, você sempre está um pouquinho antes. Na resolução de problemas, você desenvolve uma estratégia para solucionar o problema. Nas investigações, você testa
e reformula as hipóteses, testa de um jeito, opa, não deu, testa de outro, outra. Primeiro você tem que inventar o problema, depois fazer teste para resolver aquele problema. Então você vê que é um pouco mais profundo as tarefas investigativas. E, por fim, avaliar os resultados e responder o problema. Isso aqui, na resolução de problemas. Nas investigações, você vai validar as hipóteses, elaborar argumentos e relatar o processo. Então, você vai, olha, eu consegui achar a resposta por esse caminho, né? Aí você vai lá, né, ó, vai validar, aqui, esse caminho dá para responder. Esse caminho dá para responder. Esse caminho não dá para responder. Aí você vai lá elaborar argumentos. Esse caminho dá para responder por causa disso, disso, disso. Esse caminho não dá para responder por causa disso, disso, disso. E aí você vai relatar o processo. Então, as tarefas investigativas, ela é um pouco mais complexa, mas ela deve, né? Então, essas duas estratégias, certo? Elas devem ser estratégias do ensino da matemática nos dias atuais. Pessoal, slide 41, paro por aqui. Amanhã mando o Google Forms para vocês como lição de casa e prometo-lhes que até quarta eu mando o tema da discursiva. Meu muito obrigado. Deixa eu ver. No caso, a resolução de problema é uma forma antiquada para o ensino ou não? Só responder só não, não. A resolução de problemas ela é adequada. Só que a resolução de problemas, no ensino da matemática de hoje, a própria criança vai encontrando seus caminhos para responder, para chegar na resposta. E não só a resposta que o professor ensinou, tá? Então, caminha juntos. Ela não é antiquada. A resolução de problemas não é igual antigamente, que o professor vai lá, ensinava um caminho só e você imitava ele. Não. Hoje, a resolução de problemas, a criança tem que encontrar os caminhos para ela chegar naquela resposta. Ela chegou na resposta, tem que ser considerado isso, tá? É nesse sentido, não é antiquado, tá bom? Certo? E a investigação está um pouco antes. O aluno tem que inventar o problema, o aluno tem que encontrar caminhos, tá certo? Pessoal, a gente parou no slide 41, vou colocar aqui slide 41. Aí, até amanhã eu mando lição de casa no Google Forms e até quarta eu mando o tema da discursiva e eu quero mais engajamento, eu quero mais participação. Obrigada, boa noite, bom descanso. A gente se vê amanhã. Muito obrigada.